Chamo-me João de Brito, estou na Igreja Universal há 28 anos, praticamente desde o começo da igreja aqui em Angola. E falando da minha presença na igreja, nós enfrentamos lutas pessoais, enfrentamos luta no contexto da obra, enfrentamos luta no interiores e é as lutas que nos fazem vencedores, até porque quando alguém não enfrenta a luta, ele não fica preparado para coisas maiores que aparecem, que Deus propõe na vida da pessoa. Quer dizer, são as lutas que nos fazem crescer espiritualmente, nos dão maturidade espiritual. Uma das lutas que eu enfrentei no começo, mesmo depois de ter entrado na igreja, ter recebido o Espírito Santo, eu acho 2, 3 anos depois, eu fiquei com um problema de estômago. Engraçado, nessa época era obreiro, quando fosse para o hospital orar pelos doentes, orava pelos doentes, os doentes ficavam curados e no meu caso, a doença não estava a passar. Essa situação se prolongou por cerca de 6 meses e gerou um conflito interno muito grande, porque fiquei me perguntando como é que pode, como é que é possível. Eu sou uma pessoa de Deus, estou vivendo afastado do pecado, oro pelos doentes, os doentes são curados e eu estou fazendo medicação, estou orando, estou jejuando e esse problema no estômago não passa de jeito nenhum. E então, a princípio eu fiquei assim com dúvidas, ansiedade, mas chegou o momento que eu tive que determinar pela fé, fui no altar e aquele problema no estômago passou completamente. E com o passar dos tempos eu entrei na obra, virei pastor. Dentro da obra de Deus são vários momentos de lutas, tanto no relacionamento interpessoal, assim como também lutas que nós enfrentamos na obra, mas o momento que mais se destacou foi um momento em que nós fomos na Costa do Marfim, ficamos lá como pastor missionário, primeira luta com a língua, no aprendizado da língua, e a segunda luta, que foi muito grande mesmo, foi o momento que começou um conflito militar que se aconteceu depois do período eleitoral, lá no ano 2011. Foi uma situação muito terrível, até porque todos os angolanos que estavam na Costa do Marfim nesse momento eram chamados de mercenários pela rebelião que depois veio a se tornar poder. A mim, pelo facto de ser pastor, éramos perseguidos porque dizendo que eram os pastores que estavam a apoiar o antigo governo e por conta disso havia uma caça ao homem tremenda. No começo a situação era mais ou menos minimamente controlada, até o dia que o conflito se estendeu até no bairro onde estava a igreja em que eu ministrava os cultos. Eram 15 horas em pleno culto, chegou um grande grupo de homens armados em frente da igreja, disparando à torto e à direita. Olha, nós pedimos para o povo dentro do salão se deitar no chão e os soldados estavam a exigir que levassem o carro que era da igreja com quem eu andava. E então apareceu o comandante deles e gritou bem alto, em francês: não toquem no pastor, não toquem no pastor, não toquem na igreja, e pediu para que os soldados se retirassem da igreja e que nós fechássemos a igreja. Então fechamos a igreja com o povo lá estendido no chão, os soldados se retiraram, foram num prédio vizinho, era muito tiroteio, tanto que nós permanecemos com o povo lá dentro do salão da igreja, até quando eram aproximadamente 18 horas, quando a situação ficou já escuro, e o povo começou a sair uma a uma pessoa. A última pessoa a sair da igreja fui eu como pastor, fui para casa, as linhas de comunicação estavam cortadas, então seguiu-se 6 meses de uma situação completamente difícil, porque 6 meses em que praticamente a situação era incontrolável. E nesses 6 meses foram 6 meses de ansiedade, até porque com o passar do tempo nós nos acostumamos com a situação, mas havia muita ansiedade, porque a pergunta era: quando é que essa situação vai terminar? E nós não víamos quando é que a situação iria terminar. A situação só se agravava mais. É nesse momento que o diabo inspira, coloca pensamentos, o diabo fala na mente da pessoa. Olha, se estivesse no meu país, saberia onde me esconder, mas aqui, se a situação agravar, a gente não sabe onde fugir, onde se esconder. E no meio de tudo isso chegam as ligações, ligação da família, se fosse só ligação da família é o mínimo,
Eu recebi até ligação de alguém que nessa época estava na obra de Deus, ligando, olha, fulano, liga para o bispo fulano, pedindo para você sair desse país, porque senão você vai morrer lá. Eu disse, bispo, eu prefiro morrer aqui do que abandonar as pessoas, porque se eu morrer, eu estou salvo. E se eu não morrer, vou continuar a pregar a palavra de Deus, porque esse bispo estava insistindo que eu ligasse para outro bispo, para que nos retirasse daí, para que eu saísse da Costa do Marfim, porque o contexto era mesmo extremamente complicado. A embaixada também ligou para nós, a embaixada de Angola, pôs a disponibilidade avião a dizer que estamos a retirar todos os angolanos, porque o conflito é intenso, não tem como nós continuarmos aqui e a melhor maneira a fazer é se retirar. E nós respondemos para a equipe da embaixada, olha, nós pretendemos continuar aqui porque o povo da igreja está aqui. Se nós sairmos, o povo da igreja que é nacional, que é desse país, vai se refugiar para onde? Então, nós permanecemos e, graças a Deus, nesse momento também chegou o primeiro jejum de Daniel. Parece até uma loucura. No momento que nós mais precisávamos de acompanhar as notícias, de acompanhar os noticiários para saber o que estava a acontecer, chegou o primeiríssimo jejum de Daniel na história da Igreja Universal do Reino de Deus, e então eu e a minha esposa particularmente decidimos entrar no jejum, não mais acompanhar os noticiários, desligamos a internet, desligamos até o telefone, só tínhamos o telefone algumas horas, o mínimo possível para poder nos comunicar com os outros pastores, mas para evitar exatamente esse tipo de comunicação, notícias, fake news, e foram 21 dias. Foi uma bênção, tivemos paz. É claro, o jejum de Daniel terminou antes mesmo que aquele conflito terminasse, mas começamos a encarar tudo com a maior naturalidade possível até que aquele conflito terminou completamente. É o Espírito Santo que sempre nos guiou, e quando nós temos o Espírito Santo nos dá a condição para resistir a todas as tentações, resistir a todas as tribulações, resistir a todos os desafios que o diabo tenta colocar nos nossos caminhos para tentar nos afastar da presença de Deus. Essa luta que nós temos vivido aqui em Angola, essa tribulação, nós temos certeza absoluta, vai passar. Quando? Não sabemos, mas com Deus nós sabemos que a vitória é sempre certa. A palavra de ordem é resistência, em o nome de Jesus.